War Blood Pill, porque nós já estamos em uma guerra espiritual. Jovem que já passou dos 18 anos até os 90 ou mais e quer vencer a guerra cultural, quer ajudar a limpar o país da corrupção e lutar pelas tradições, família, pátria e liberdade, aliste-se em nosso exército. Comente como é que você quer mudar a realidade se tem preguiça de fazer um comentário, de curtir, de compartilhar. Junte-se à nossa causa. Lute virtualmente. Dando sequência a War Blood Pill, porradocratinhas, quebrando falácias, hoje vamos falar sobre machixe. Pois é, engraçado que eu comecei essa sequência aí do War Blood Pill por causa daquela situação que eu já descrevi e não vou fazer isso pela terceira vez. Dá uma olhada lá, deixa de ser preguiçoso. Mas ainda ontem, chegou alguém e mandou essa. Ó, você é machixe. A conotação, vocês sabem que não foi essa, né? E eu perguntei por quê? Ah, porque você, em sala de aula, reclamou dos meninos se agarrando. Pô, reclamei dos meninos quase sentados um em cima do outro. Bom, o assunto tá mais pro último vídeo, né? Bambifobia. Mas tem umas outras coisas assim que vão somando, as pessoas vão dizendo é machixe, porque chamou a mulher de princesa ou dama. Já escutaram essa? Eu já escutei pra mim e já vi acusando outras pessoas, né? A corte, óbvio, acusando outras pessoas aí nas redes sociais, etc. Peraí, chamar de princesa ou de dama é machismo? É legumismo, verdurismo, sei lá qual o termo certo? Eu realmente não entendo isso. Eu sinceramente fico pensando que se eu fosse uma dama, eu ia adorar que todos os homens fossem cavaleiros. Que sim, que nem desenho animado, sabe qual é? Joga a capa assim em cima da poça de lama, para você pisar e não sujar o sapatinho, que abre a porta do carro, que oferece carregar as compras. Ah, mas peraí. Tem muita por aí que adora falar machixe, mas bem aceita quando alguém carrega peso pra elas. Quando alguém paga a conta. Então peraí. Olha só, primeiro que há um problema histérico na sociedade sobre a questão de pesos e medidas, e isso já se sabe, né? Se é pra ser igual, é pra ser igual. Por que continua exigindo coisas diferentes? Por que tem uma delegacia só de colher? Pô, acabei de usar um termo que eu não gosto, que é repetitivo e imitativo ainda por cima. Por que há uma delegacia, então melhor dizendo, só para as mulheres? Ah, é porque é para proteger as mulheres. Ó, vou te dar aqui uma dica. Em uma sociedade na qual todos os homens fossem cavaleiros, todos aprendessem desde cedo, na verdade, assim, se encarregassem do compromisso e da obrigação de serem cavaleiros desde molequinhos, se isso fosse cobrado deles e não houvesse toda essa ruptura causada, vocês sabem por quem? Em primeiro lugar, que todo homem ia proteger uma dama. Lá no Jab na Lata, essa semana passada, na verdade, pois é, eu mostrei o caso da senhorinha sendo agredida. Pô, se ali ao redor houvessem homens que fossem bem educados, homens em que a fibra, o vigor moral fossem estimulados desde cedo, aquele malandro ali podia até dar cotovelada, mas ele ia sair dali sem cotovelo, certamente. E outra, a mulher não é um cidadão? Na Constituição, na lei, não está que se um cidadão sofrer agressão, ele pode dar parte? Sim, então peraí. As leis que valem para o cidadão, obviamente, valem para mulheres. Como valem para idosos, para todo mundo. Pô, pelo amor de Deus, há que explicar isso. Em uma sociedade em que o cidadão, sim, tenha todos os seus direitos salvaguardados, não vai precisar de delegacia especial para aquilo, lei especial para aquilo. Todo mundo é cidadão, todos são cidadãos, simples assim. Então, se nós temos um sistema que simplesmente funcione do jeito correto,
leis que sejam aplicadas e que sejam cobradas e a punição para infração das mesmas fossem sérias, caso fossem sérias, aí sim você não precisaria fazer nada disso. Mas aí que tá, a gente não veio aqui para discutir leis não, a gente veio para discutir aqui a questão do machixe. Já deixei claro que sou adepto do cavalheirismo, mas também, ao mesmo tempo, como cidadão, eu exijo que me respeitem. Não me importa se você é idoso, se você é criança, se você tem cor tal, se você torce para qual time de futebol, qual é a sua orientação sexual ou qual é, sim, o seu sexo de nascença. Isso dói em alguns, né? Coisa esquisita. Então, qualquer cidadão sensato, qualquer indivíduo sensato, faz o que for preciso, na medida que for estritamente necessária, para proteger a sua integridade, para proteger a sua vida, para proteger a vida dos que amam. Então, nessa hora, democraticamente, eu faria que nem o Stallone lá no Samaritano, que eu adorei aquela cena. Distribuiria a bifa para qualquer um que ameaçasse a vida dos meus familiares, porque bandido é bandido. E como a gente não tem preconceito com bandido, pô, eu não ligo se o bandido é homem, se é mulher, se é jacaré, se é liquidificador, nitorrinco. Bandido é bandido, tá vendo, gente? Isso é que é inclusão. Então para de palhaçada. Agora, o que não entra na cabeça de gente limitada ou de mentalidade apodrecida e corrompida, que aí sim realmente elas não conseguem ver a verdade, porque a verdade dói, é que é o seguinte: o fato de que homens e mulheres sejam diferentes, sim, biologicamente, e pô, eu me espanto, eu nunca pensei quando era criança que chegaria a um ponto histórico de um mundo em que eu precisasse dizer isso, em que não bastasse o espelho. Até a quantidade de gomos abdominais é diferente. Então sim, são diferentes. Ou você já viu, sem se tratar de uma anomalia, obviamente, algum homem engravidar? Pô, você tá de sacanagem? Chega um ponto que a gente tem que explicar essas coisas e noja. Me noja viver nesse mundo, porque você tem que simplesmente pegar o óbvio e defender o óbvio, advogar pelo óbvio, advogar pela verdade. A mentira é a constância. A mentira é utilizada como verdade ou como justificativa, até mesmo para as injustiças. O negócio está complicado. Mas o que rola é que o fato de serem biologicamente diferentes e também psicologicamente diferentes, obviamente, até mesmo pela influência das diferentes taxas hormonais, que não quer dizer, claramente, que um seja melhor que o outro. Por uma simples lógica, quem já jogou futebol ao menos uma vez na vida, sabe que você tem goleiro e os outros jogadores. Assim, para os mais burros, eu estou dizendo para os mais burros, aqueles que têm menos noção do que é futebol. Você tem o goleiro e tem os outros jogadores, ok? Dá para entender dessa maneira? Ficou mais fácil? Não vamos ficar aqui explicando a função de lateral, a função de zaga, centroavante, até porque tem aquela corja sempre mal intencionada e canalha, que vai ficar falando assim, e o líbero? E o centroavante às vezes também pode ir pro lateral. É coisa de quem nasceu com uma coisa, mas quer dar outra, entendeu? Então o problema é dessa gente, não tô nem aí. Mas vamos colocar assim, você tem o goleiro e tem os jogadores. Pô, então o goleiro, ele recebe a bola, ele defende o gol, e os outros atacam o gol. Tá vendo? Acabou que a metáfora se encaixou. Ou se encaixar talvez seja algo que se encaixe nessa história. Que seja, mas um time não funciona sem um nem outro. E quem lembra do Taffarel? Taffarel! Sai que é sua, Taffarel! Brasil! Pois é. Copa de 94, Taffarel brilhou tanto em alguns momentos, até mesmo mais que Romário, que Bebeto. Assim como em suas determinadas funções, houve momentos em que quem brilhou foi Mauro Silva, Aldair, e assim vai, galera. Precisa explicar um pouco melhor? Mas quem encerrar isso de uma forma bem simples, quando te acusarem de ser machista por você simplesmente entender o óbvio, porém não menosprezar o outro em termos gerais,
Já que em determinadas funções, sim, você vai dizer, pô, isso aqui é um trabalho mais adequado, claramente a homem, né? Da mesma forma que eu sei que existem milhões de trabalhos mais adequados a mulheres e que eu não consigo fazer. Sim, então olha só, eu admito incompetência, isso assim seria o mais simples, claro e cristalino da vida. Isso já mostraria a igualdade dos sexos, de que uns são melhores em determinadas áreas e outros em outras. Simples assim. Mas quer terminar com essa discussão? Quando alguém começar a falar que são iguais biologicamente, toda essa mentira, toda essa lorotada que estão inventando, pega e faz o seguinte, vamos apostar uma corrida. Claro, tá aqui resgatando aí o vídeo da balofofobia. Se você passa o dia inteiro no Traquina e na Coca-Cola, tu vai perder, filhão. É complicado, tá? Mas assim, vamos apostar uma corrida? Vamos fazer aqui um concurso de levantamento de pesos? Pronto. Ou então faz o seguinte, duvido você urinar em pé, sem se molhar. Acabou o problema, tá ok? E vamos iniciar uma campanha. Seja cavaleiro, resgate o cavalheirismo. Trate as damas com amor e carinho, todo o amor e carinho que elas merecem. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!